Jai Jai, minhas mais humildes reverências. Hoje vamos falar sobre gnose, conhecimento. Mais do que conhecimento, né? Porque gnose, na verdade, é o ato do conhecimento, né? O ato de se caminhar em busca desse conhecimento. A gnose é origem platônica, né? Ela tem esse sentido grego que influenciou várias escolas dentro do Império de Alexandre o Grande e dentro do Império Romano. Hoje estamos estreando de uma forma muito humilde o caminho de Jesus, o Cristo, né? Dentro da gnose que o polimatismo faz parte. Porque polimatas também são cristãos, mas são gnósticos, eles não são apostólicos romanos, não são ortodoxos, não são evangélicos, e ao mesmo tempo somos todos, porque falamos de Mestre Jesus, o Cristo, o Iluminado, assim que a gente se reverencia. E eu queria começar com um texto, né, que é, na minha opinião, o quinto evangelho. Muitos também o reverenciam dessa forma, né, porque é um evangelho muito profundo e não é compreensível para qualquer pessoa, né? Tem que ter um estudo, tem que ter um aprimoramento, tem que estar mais perto do reino de Deus para poder realmente entendê-lo. É o Evangelho segundo Tomé. Então, o que é o Evangelho segundo Tomé? Vamos primeiro nos organizar, né? Vamos entender um pouco sobre gnose e aprender a palavra do Cristo vivo, né? É assim que a gente se refere ao Evangelho de Tomé. Evangelhos apócrifos, né? Apócrifos e não apócrifos, né? Tudo isso começa no Concílio de Nicéia de 325 depois de Cristo, né? No Império Romano de Constantino I. O cristianismo ele era simplesmente naquela época uma seita judaica que pregava os ensinamentos de um profeta do judaísmo que estava ali se firmando, que era Jesus, o Nazareno. Né? E a partir daí, cada tradição, até a própria divisão dos apóstolos, criou formas diferentes de ver Jesus. Né? Cada um tinha os seus próprios textos. Hoje nos restam um pouco menos de 100 textos apócrifos, mas na verdade acredita-se ter existido centenas deles, que não chegaram até nós, que foram perdidos no seu tempo, destruídos, até porque houve uma caça aos textos apócrifos, né? Porque eles falavam sobre a divindade de Jesus, né? E foi necessário, nessa primeira organização, né, criar a estrutura baseada nos moldes que o Império Romano realizava. E foram colocadas algumas questões primárias nesse primeiro concílio. Né? Primeiro, a natureza divina de Jesus. Porque antes do concílio de Nicéia, alguns grupos acreditavam que Jesus era filho de Deus, como muitas vezes é enxergado dentro do cristianismo hoje contemporâneo, mas outros acreditavam que ele não era exatamente filho de Deus, ele alcançou essa divindade por se colocar sobre esse ato crístico. Né? Por isso que dentro do polimatismo nós chamamos de Jesus o Cristo, porque todos nós podemos alcançar o ato crístico, que eu vou chegar ali na frente. E ali foi também discutida a data de Páscoa, né, que foi a organização religiosa, que foi colocada, como já disse, dentro dos moldes do Império Romano, né, de organização de hierarquia, tudo isso. E foi definido os primeiros 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que ficou de fora dezenas, hoje falamos dezenas, mas possivelmente foram centenas de textos que ficaram para fora. Por quê? Porque muitos deles eram extremamente complexos, que precisavam de um ato de iluminação, de compreensão divina, de refinamento do seu ser para ser compreendido. E eu vou até fazer um desses que eu coloquei, que é um bem complexo, que em breve eu vou estar falando sobre ela, vocês vão entender a complexidade e a beleza que o cristianismo traz de evolução e de iluminação a todos nós. Todos nós temos essa capacidade, né? E naquela época existia dezenas de linhas diferentes do cristianismo, e muitas vezes opostas umas às outras.
Nós tínhamos ascetas, tínhamos tradições cristãs primitivas que viviam em cavernas e meditavam. Nós tínhamos tradições primitivas que, na verdade, do cristianismo, que trabalhavam com ervas de poder. Pouca gente gosta de falar disso, né? De gnose vegetal, existia isso. Tanto que uma das imagens mais antigas de Jesus Cristo tem a ver com algumas ervas de poder relacionadas a uma dessas tradições, dessas igrejas primitivas, né? O processo de canone, né, para quem não sabe, era uma vara de medição, né? Que era medir, padronizar o cristianismo. Essa foi a ideia. Ela foi utilizada para poder realmente trazer uma identidade única, uma vertente central ao cristianismo, né? Os apócrifos já eram aqueles que eram ocultos, né? Eram proibidos, como o Evangelho de Tomé. Como a palavra de Jesus pode ser proibida, né? Eu acho interessante isso. Limitar a iluminação do Mestre, para que possamos simplesmente nos adequar a ela, não nos esforçarmos para chegar aonde ela nos propõe, né? Então, dentro desse concílio, foi definido esses textos que eram considerados canônicos, aprovados, e apócrifos, não aprovados. Então, a maioria dos textos católicos foram construídos do século 50 ao século 200. A maioria, tá? Normalmente em grego koine, né, que é o grego de Alexandre o Grande, que era falado desde o Egito, passando pela Macedônia e falado até a Índia, né? E o Evangelho, na verdade, quando a gente fala de gnose, nós estamos falando de várias escolas, tá? A gnose, ela tem várias vertentes diferentes. A minha preferida é a escola de Tomé. Mas a gente tem, por exemplo, os nicolaístas. Oi, Nide, apresentando a vocês. Nide, ela veio hoje aqui para ver se aprende um pouco mais sobre o Cristo. E é interessante que a gente sempre fala, através do jainismo, que até os animais podem iluminar. E é engraçado que eu coloquei hoje aqui Francisco de Assis, que eu considero o grande iluminado do cristianismo. Jai, jai. Vamos lá, deixa ela seguir o caminho dela. Então a gente tinha os nicolaístas, nós tínhamos os borboristas. Era interessante essa escola gnóstica, sabe por quê? Ela era tântrica. Ela tinha rituais de beberragem, tinha rituais, essa relação de se encontrar o ato crístico, de se criar um Deus vivo, né, com a ideia também da presença de Maria Madalena, que fazia parte desse processo todo. Nós tínhamos os codianos, né, os secundaristas, nós tínhamos os gnósticos arcônticos, que é muito parecido com o que a gente segue hoje, né? E então existia várias linhas gnósticas, como existe a linha gnóstica polimata, que é uma linha moderna, que ela já vem depois, 2000 anos depois, né? Eu estou tirando ela do armário novamente, para que a gente possa se encontrar. Então o Evangelho de Tomé, né, é um evangelho que foi, como eu já falei, foi escrito em Koine, que é um dialeto dos soldados de Alexandre, e ele, na verdade, dominou todo o Império de Alexandre e também foi utilizado pelo Império Romano na época, né? Que ele era falado desde a Macedônia, passando pela Alexandria, no Egito, indo para a Mesopotâmia, pelo Médio Oriente, pela Índia. Então ele era falado em boa parte do mundo que a gente chamava naquela época de mundo conhecido, né? E a grande cópia, né, do Evangelho de Segundo Tomé, a melhor cópia que a gente tem antiga, ela vem dos manuscritos de Nag Hammadi, que foram encontrados no Egito. Eles têm o texto mais completo, mas ele está escrito em copta, né? Copta, para quem não sabe, é a língua moderna do Kemet. Kemet, para quem não sabe, é a língua do Egito Antigo. Tá? Existem várias formas de Kemet, né? Você tem do primeiro reinado, do segundo reinado, ele começa com 600 palavras e termina com mais de 6.000 palavras. É interessante isso. É o caso do Kemet alexandrino, que veio trazendo mais palavras para essa cultura.
Então, dentro disso, nós temos 114 lóginas, né, que são os textos, os ditos, as sentenças referentes ao Evangelho de Tomé. Que são essas lóginas? Né? São palavras de sabedoria, né, que são provérbios, né? São parábolas, pronunciamentos, profecias, né? Normas de conduta, discursos. Nós temos várias interações diferentes dentro do Evangelho de Tomé. Né? Dentro dos evangelhos canônicos, somente o de João encontramos Tomé. É interessante, né? Que é João 20, 24, 29, quando quando é a passagem de Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, né? Tomé não acreditou, né? Que aquela questão ver para crer. Eu sempre falo sobre isso, né? A questão não é ver para crer, é crer, crer no Cristo, crer na sua transformação para você poder ver. Você precisa acreditar nessa transformação. Então, também em João 11:16 e João 14:5. João 11:16 é quando ele fala quando ele deixa a Galileia, né, na ressu- ressuscitação, palavras difíceis em português, de Lázaro. Né? E a outra é quando Jesus parte para outra dimensão. Né? Então, quando a gente vê Tomé, a gente tem que lembrar também que existiam vários Tomés. Eu vou até fazer um texto só sobre isso. Existiam vários Tomés. Mas a palavra Tomé em português quer dizer gêmeo, para quem não sabe. E Dídimos, que é em aramaico, que também quer dizer gêmeos. Então, Judas Tomé, o gêmeo. E a pergunta é: gêmeo de quem? Muitas tradições colocam que Tomé era gêmeo de Jesus. Outros colocam como Tiago. Né? Então, cada tradição vai falar de uma forma diferente. Eu vou entrar nesse tema posteriormente. A escola de Tomé, ela é formada sobre 3 livros praticamente, né? Que é os Atos de Tomé, o livro de Tomé e o Evangelho de Tomé. São esses 3 textos que são os principais relacionados a Tomé. Tomé, ele é um dos poucos profetas, um dos poucos apócrifos, seguidores de Jesus, né, apóstolos, que na verdade a gente sabe praticamente onde realmente ele foi enterrado, porque ele morreu em Madras como um sado, como um iluminado, reconhecido por tradições hindus. Tanto que existe o cristianismo de Madras, que é um cristianismo místico, em que Jesus Cristo tem 2 cabeças e 4 braços, pessoal. Vou ver se eu acho umas imagens para vocês verem. É um Cristo místico, porque é um Cristo, o cristianismo que é passado em Madras, é um cristianismo da gnose, que vem trazer esse ensinamento não da falsa redenção que vem de fora, né? Porque é isso que nos ensina, né? Paulo de Tarso, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, todos esses mestres cristãos trouxeram essa redenção que ela venha de fora, né? Através do sacrifício, através do dízimo, através de várias de sacrifícios, de doações. Isso é a visão em que a redenção de fora te ilumine. Mas no Evangelho de Tomé, nossa redenção vem de dentro de nós, vem de uma transformação de nos tornarmos esse ato crístico, esse ato de iluminação, esse caminho de verdade, de vida, né? Receber de forma plena Deus dentro de nós. E isso é o ato realmente transformador da gnose. A transformação não vai vir de você comprar nada, nenhum terreninho do céu, de você simplesmente estar na tua igreja, no teu templo. Ele vai vir da tua transformação interna, de você se transformar nesse ato crístico, que eu vou falar no próximo, que é entrar realmente no Evangelho de Tomé para vocês entenderem. Então, ele depende de nossa redenção, né? Nosso autoconhecimento, nossa autolibertação, nossa realização, de todas as relações que estão relacionadas, desculpe, ao amor incondicional, que é o perdão, né? Que é estender a mão, que é entrar nas mãos e nas graças de Deus, não por recompensa, não por vantagem, não porque eu fui bonzinho, não porque eu me tornei esse ato crístico. Eu entrei ao reino de Deus, ao reino dos céus.
O Evangelho de Tomé não possui hierarquia. Ninguém pode alcançar o teu perdão, pode te perdoar. Reza 10 Pai Nosso, 50 Ave Marias que você está perdoado. Perdão, as tradições que assim enxergam. Mas o Evangelho de Tomé não fala sobre isso. Ele fala que essa redenção venha de dentro de você, de transformar. Existe um princípio do polimatismo que a gente fala, não é pedir desculpas, é consertar o que você fez de errado. É isso que o cristianismo que Cristo está dizendo. Que não é simplesmente, perdão, eu fiz errado. Não, vamos consertar o que eu fiz de errado e me transformar nessa jornada. E isso que é vantagem que nós podemos ter. É realmente criarmos essa reforma íntima, né, que eu vivo falando, nos reformarmos intimamente para que a gente possa realmente encontrar esse perdão que nós impomos no nosso alto pecado. Porque Cristo não está apontando o dedo para nós, ele não é um julgador, ele não ele é um juiz, ele é um libertador, ele é um transformador, é um revolucionário, sabe? E encontrar esse ato crístico é realmente estar no reino de Jesus, do Cristo, como meu Senhor Francisco de Assis. Sabe, existe uma pregação muito bonita de A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada, que fala que Prabhupada reconhece que o único cristão realmente iluminado pelo ato de Cristo, eu não acredito que seja o único, mas ele reverencia esse como o mais importante em que ele teve acesso. Foi São Francisco de Assis. Os animais chegavam próximo dele. Ele pregava o amor incondicional, ele pregava a redenção ao Cristo, não o acúmulo de bens. Ele foi pregar para o próprio Papa. Eu desconheço uma alma mais pura dentro do cristianismo, além de São Francisco de Assis. Eu sinceramente reconheço a iluminação deste monge, que encontrou o ato crístico, né? Porque as antigas religiões elas traziam a redenção por meio de objetos, né? Fórmulas mágicas, sacrifícios, né? Doações. É que muitas vezes o cristianismo de hoje prega, que os evangélicos canônicos pregam, mas a redenção não vem simplesmente pelo sangue de um inocente, né? Como mostra a cultura judaica, a cultura pagã, que Cristo, através do seu crucificação, trouxe a redenção a todos nós. Não. A redenção estaria na consciência da paternidade única de Deus. Você se enxergar como filho de Deus. Estar nessa manifestação, nessa vivência paternal, universal dos homens para com Cristo. Entendem isso? Não é o que você vai simplesmente comprar um terreninho do céu. Você vai construir cada grão de areia de forma divina. Você vai se construir. E a partir do momento que você esteja no reino de Deus, todo o reino lhe pertence. Você está querendo comprar um terreninho? Quando você for para o outro plano, o planeta, a dimensão inteira lhe pertence, porque você faz parte do Pai. Você está envolvido ao reino divino. Eu queria só falar uma coisa, falar dela porque é muito iluminada ela. Né? Que é, se os que vos orientam vos afirmarem, vejam o reino, está no céu, então os pássaros do céu hão de precedê-lo. Se vos dizeres, ele está no mar, então os peixes vos procederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando vós conheceis, sereis conhecido, e saberei que sois os filhos do Pai, o vivo. Mas se não vos conhecerdes, então estareis na pobreza e sereis vós mesmos a própria pobreza. E existem várias traduções. Eu vou vir já com outra tradução, tá bom? Minhas mais humildes reverências ao Mestre Jesus, ao Ser Divino que nos acompanha. Amém. Jai Jai.